Olá, olá, Domo, seja bem-vindo nessa noite. Você que está chegando agora aqui, já vai se sentindo em casa, seja muito bem-vindo. Hoje é uma noite muito gostosa, espero que o seu domingo tenha sido muito bom também. Ontem e hoje, fizeram dias muito gostosos aqui em Floripa, não sei aí se você está em outra cidade, mas que delícia passar esse tempo em família. E agora, para completar a noite, estamos juntos aqui na celebração da Domo. Muito gostoso, muito bom. Eu gostaria de te dar as boas-vindas nessa noite, dizendo que Deus, ele não é contra você. Deus é por você. Ele está com você e ele é por você. Muitas vezes a gente tem a sensação de que está tudo contra nós. A gente tem a sensação de que as pessoas estão contra nós, as situações estão contra nós. Mas o problema é quando a gente começa a pensar que Deus está contra nós. Que Deus pode estar com as outras pessoas, mas com a gente isso não é muito verdade. E essa é uma mentira que Satanás tenta colocar na nossa mente, através de pensamentos e mentiras e intenções e sugestões. E eu queria começar nessa noite te encorajando a você não acreditar nessa mentira de Satanás. Qualquer que seja o problema que você está enfrentando, a situação difícil, eu quero te convidar agora a você colocar a sua mente em Cristo Jesus, a você descansar nele, a você se desligar de todas as coisas que estão te trazendo ansiedade, preocupação e até mesmo aqueles pensamentos que vêm para tentar confundir a nossa vida com Deus. Deixa isso de lado, esquece disso agora, foca a tua atenção em Jesus Cristo. Ele é com você, Ele é por você, Ele está aí com você agora neste momento, conosco aqui neste momento. E eu gostaria de fazer essa oração para que nós comecemos esse tempo maravilhoso, amém? Obrigado, Jesus, porque Tu estás aqui conosco agora mesmo. Obrigado pelo Teu sacrifício que possibilitou uma vida abundante para todo ser humano que crê em Ti, Jesus. Obrigado porque por meio de Ti, por meio do Teu corpo, nós temos o acesso ao Pai. Nós temos o acesso a bênçãos espirituais que estão no Pai Celestial. Obrigado, Jesus, porque esse sacrifício possibilitou uma novidade de vida, uma perspectiva nova, uma visão nova. Então agora, Deus, eu quero orar pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Eu declaro agora sobre a vida de cada um que toda mentira de Satanás é quebrada em nome de Jesus. Toda a intenção de Satanás é quebrada. Todos os pensamentos de morte, os pensamentos de enfermidade, os pensamentos errados, mentirosos, que vêm para tentar perverter a palavra de Deus, nós cancelamos agora e nós dizemos à nossa alma que ela esteja focada em Jesus nesse momento. Toda a ansiedade, toda a preocupação estão de lado e agora nós colocamos a nossa atenção em Cristo Jesus. Que essa celebração, essa noite seja maravilhosa, que todos nós possamos sair daqui completamente transformados pela graça de Deus e pela palavra viva do Espírito de Deus. Amém, meu querido? Amém. Você que acabou de chegar, seja bem-vindo. Nós vamos agora ter o momento da música. Hoje de manhã, nossa celebração lá na Beira-Mar Norte, no Impact Hub, foi sensacional. De novo, lotado o lugar. Claro que dentro dos requerimentos da pandemia, mas a gente está muito feliz com tudo aquilo que está acontecendo na Domo. E eu estou feliz que você está aqui nessa noite com a gente para celebrar a Jesus Cristo. Então, nesse ritmo de alegria, vamos continuar agora cantando e declarando essas verdades espirituais. Amém? Quem derrotou o poder das trevas, quem tem um amor maior, mais poderoso, ó Rei da Glória, Jesus é o Rei dos Reis. Abala a terra com seu poder, fico sem ar de tanta glória, ó Rei da Glória, Jesus é o Rei dos Reis. Incrível graça.
graça és, quão infalível amor, toma o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou para me libertar. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Coloque em ordem todo o meu caos e faz do órfão um filho amado. Ó Rei da Glória, és Rei da Glória, tua justiça e toda a verdade brilham como o sol mais forte. Ó Rei da Glória, Jesus é o Rei dos Reis, incrível graça és, quão infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou para me libertar. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei, incrível graça és, quão infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou para me libertar. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Oh, você veio pra ficar, nada mais irá nos separar. O seu amor rompeu a noite para sempre. Você veio pra ficar, nada mais irá nos separar. O seu amor rompeu a noite para sempre. Sua noite me trouxe dia, sua morte
morte me trouxe vida, sua dor me trouxe alegria. Eu não vou me esconder, novas vestes veio me trazer. Sem ti não sei viver. Sua noite me trouxe dia, sua morte me trouxe vida, sua dor me trouxe alegria. Eu não vou me esconder, novas vestes veio me trazer. Sem ti não sei viver. Você veio pra ficar, nada mais irá nos separar. O seu amor rompeu a noite para sempre. Você veio pra ficar, nada mais irá nos separar. O seu amor rompeu a noite para sempre. Pai, muito obrigado, Deus, pela sua justiça. Muito obrigado, Pai, porque Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus, Pai, que guarda e nos cuida com detalhes, Deus. Pai, muito obrigado, Deus, pela sua justiça. Muito obrigado, Pai, pela sua graça que está sobre nós. E muito obrigado pela sua palavra, que é viva e eficaz e está em nós. Pai, muito obrigado. Queridos, meu irmão, minha irmã, eu quero compartilhar com vocês um pequeno texto que Deus estava tocando no meu coração nesses dias, e diz em Hebreus 11 que pela fé, a fé é a certeza de todas as coisas que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Porque foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. E pela fé nós compreendemos que todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. E aquilo que era invisível se tornou visível. E no versículo 4 diz que Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício superior do que Caim. E pela fé ele foi considerado justo quando Deus aprovou a sua oferta. E até os dias de hoje, embora morto, ele traz o seu testemunho pela fé. Olha que coisa maravilhosa, meu querido. Esse versículo, esse capítulo da Bíblia, ele é um capítulo extremamente importante e precioso. É chamado pelos teólogos o capítulo dos heróis da fé. E o mais engraçado é que como a palavra ela está relacionada a tudo o que acontece pela fé. Se você perceba aqui, no versículo 3 ele diz que tudo foi criado, pela fé nós compreendemos que tudo foi criado através da palavra. E aquilo que era invisível se tornou visível. Jesus, que é a própria palavra de Deus, assim como diz em João 1, ele foi o poder capacitador, ele foi o meio pelo qual Deus fez todas as coisas e faz. E essa palavra hoje vive dentro de você. E o que eu quero falar é que ali no versículo 4, assim, quando Abel trouxe o sacrifício a Deus, o entendimento que Abel teve foi através de seus pais que declararam uma palavra sobre ele, daquilo que Deus tinha feito, quando cobriu eles com aquela pele de animal. Abel, num ato profético de compreensão pela fé, sacrificou. Diferente de Caim, que trouxe o produto da própria terra,
Ou seja, algo que ele poderia ter oferecido, que ele conquistou, que ele cultivou pelo próprio braço. E a palavra de Deus diz que por causa da fé de Abel, ele foi considerado justo. Justiça foi depositada, colocada, imputada sobre Abel. E até hoje, embora morto pela fé, o seu testemunho ainda fala. Fala por quê? Porque o testemunho dele, o sacrifício dele, do entendimento de que o cordeiro era o cordeiro de Deus, e não o ato em si, não foi o ato de Abel, não foi o sacrifício de Abel, mas sim o entendimento de Abel em relação ao sacrifício que ele estava fazendo, e não pelo sacrifício, porque aquilo não foi penoso para ele, mas foi uma gratidão de compreender que um dia a semente da mulher, aquela que foi prometida em Gênesis 3,15, lá com Eva, iria pisar na cabeça da serpente, ia conquistar todas as coisas, e justiça ia ser imputada à humanidade. E hoje você vive isso, porque um sacrifício foi feito, porque um se entregou, todos foram feitos justos. Essa é a sua posição hoje, meu querido. O sacrifício foi feito. E hoje, pela fé, como é testemunhado até hoje, aquilo que foi acontecendo e aquilo que aconteceu, a sua fé hoje testemunha a sua justiça, assim como testemunhou de Abel. Declare a sua justiça, que pela palavra você traga justiça aonde quer que você vá. Que pela palavra você declare que as situações venham a mudar. Que a bênção do Senhor esteja sobre todas as coisas. Que a cura do Senhor esteja sobre todos os enfermos. Que a abundância do Senhor esteja sobre toda necessidade. Porque essa é a posição que você ocupa hoje. De justiça e perfeição diante de Deus. Agora nós temos a oportunidade de poder colaborar, de contribuir com esse projeto. Se você acredita nesse projeto, se infelizmente você não teve a oportunidade de estar conosco lá no presencial e está aqui conosco no online, não tem problema, mas e você quiser contribuir, você quiser nos ajudar com tudo aquilo que nós temos sonhado, com todas as coisas que Deus já tem feito por meio dessa igreja, se você quer colaborar com a Domo, aqui embaixo nós temos todas as informações que você precisa, nossa conta bancária, nós temos o QR Code, você pode apontar o seu celular para ali e ele vai ser direcionado para o PicPay, para você poder fazer uma transferência caso você queira. Fique à vontade, porque lembre-se, o sacrifício já foi feito por você. Então, toda a expressão de generosidade que você tem hoje é porque você entende que tudo já foi feito por você. E você pode apenas transbordar em generosidade, porque Ele já te deu tudo em Cristo Jesus. Você vai ficar com uma nova música agora. Sua noite me trouxe dia, sua morte me trouxe vida, sua dor me trouxe alegria. Eu não vou me esconder, novas vestes veio me trazer, sem ti não sei viver. A sua noite me trouxe dia, sua morte me trouxe vida, sua dor me trouxe alegria. Eu não vou me esconder, novas vestes veio me trazer, sem ti não sei viver. Você veio pra ficar, nada
nada mais irá nos separar. O seu amor rompeu a noite para sempre. Olá, boa noite, Domo. Você que está aí com a gente, você que acabou de chegar, você é muito bem-vindo, sinta-se em casa. Você que já estava desde o começo, sabe como eu falei no início, nós estamos muito alegres e muito felizes com tudo aquilo que tem acontecido. Hoje de manhã nós tivemos um tempo ótimo ali na celebração presencial na Beira-Mar Norte, no Impact Hub. E hoje continuaremos essa festa aqui no online. Muito bom ter você com a gente. Se você é de outra cidade, se você é de Florianópolis, nós somos uma família, estamos juntos. Essa comunidade da Domo é algo muito gostoso, muito bom. E a gente se alegra de estar junto nessa noite. Hoje nós daremos continuidade ao que nós já temos falado sobre o lugar. O tema o lugar. E hoje eu quero começar uma ideia com vocês, um pensamento conectado com o que nós falamos na semana passada. Então, é meio óbvio isso, é meio claro isso, mas a palavra de Deus, ela é o próprio Deus. A palavra de Deus, ela é Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus, ele é o verbo, e ele é o verbo que se manifestou. Ele é a palavra de Deus que foi manifestada na terra. Ou seja, a palavra de Deus, ela é liberada em uma dimensão. Que dimensão é essa? Uma dimensão espiritual, uma dimensão da presença de Deus. Só que essa palavra, quando ela é liberada na dimensão onde Deus está, essa palavra ela precisa manifestar onde também Deus está, no ambiente terreno, na dimensão terrena. Então, por isso que Cristo Jesus, ele vem como sendo a manifestação da palavra de Deus. A palavra que foi liberada, a palavra que foi falada pela boca de Deus, agora ela foi manifestada na terra. E aqui em Apocalipse, versículo 19, o capítulo 19, versículo 13, diz que Jesus Cristo ele está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é a palavra de Deus. Olha que coisa interessante, o nome do Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então nós entendemos que Jesus é a palavra. Se Jesus é a palavra, essa palavra ela não é apenas uma palavra, mas ela é carregada de vida. Jesus é a vida, ela é carregada de verdade, Jesus é a verdade, e ela é carregada de eficiência, Jesus é o caminho. O caminho fala sobre um acontecer, fala sobre um destino, fala sobre algo prático. Então, Provérbios capítulo 30, versículo 5, diz que cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. A palavra de Deus, meu querido, não é apenas uma palavra, como você ouve da boca de qualquer pessoa. A palavra de Deus não é apenas um jargão, não é apenas uma frase escrita num outdoor ou colada num adesivo de um carro. A palavra de Deus ela é carregada de vida, de autoridade, ela é carregada de verdade e ela é carregada de eficiência. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz assim: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus que vive e permanece. Olha só, o regenerar do ser humano, a transformação que existe na nossa mente cada dia, a troca de natureza que nós tivemos, tudo isso foi por meio da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem o poder, ela tem a autoridade para realizar coisas no mundo material. A palavra de Deus, ela tem poder e autoridade para transformar as coisas que hoje nós vemos aqui. Então, nós falamos na semana passada sobre uma diferença entre o ter e o possuir. O ter é uma pessoa que sabe que tem, só que somente saber que você tem não significa que você está desfrutando do que você tem. A partir do momento que você possui aquilo que você tem, você passa a desfrutar. Então só desfruta daquilo que tem quem possui. Se você tem uma propriedade,
e você só tem essa propriedade, você não desfruta dela, você não usa ela, então essa propriedade ela não está conectada com a sua rotina, com a sua vida, com quem você é. Mas, por exemplo, se você tem uma casa, uma propriedade, você mora nessa casa, você possui essa casa, você está tomando posse dela, você está se apropriando dela. E a diferença de quem se apropria de algo e de quem apenas sabe que tem algo, é que quem se apropria se une a. Quando você possui a palavra de Deus, você se une a ela. Saber que você tem a palavra de Deus a seu dispor é muito bom, mas possuir a palavra de Deus significa que você está se unindo a ela, você está se tornando uma só carne com a palavra de Deus. Quando você possui a palavra de Deus, você está se apropriando de toda a verdade, você está se apropriando de toda a vida que ela pode te oferecer. E você também está se apropriando de toda a funcionalidade que a palavra de Deus tem. Então nós possuímos quando nós enxergamos essa palavra. João capítulo 5, versículo 24 diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus está dizendo aqui, olha, quem crê na minha palavra. Então, para você crer na palavra de Deus, você precisa primeiro enxergar ela. As pessoas, para crerem em Jesus, eles primeiro enxergaram Jesus, eles viram Jesus, eles tiveram uma visão de Jesus, e essa visão de Jesus, ela brotou no coração, como uma semente, né, que é imperecível, ela foi plantada no coração a ponto dela frutificar, a ponto dela dar fruto. Então, eu quero aqui trazer para você um pensamento hoje, que não adianta nós termos a palavra de Deus. Não adianta apenas você saber que você tem à sua disposição uma herança espiritual. Não adianta, como que eu posso dizer? É inoperante você saber, você ter apenas o conhecimento de que você é filho, de que você é herdeiro, de que você tem um pai que te ama. Tudo isso é maravilhoso. Mas a partir do momento que você se torna um possuidor daquilo que você conhece, essa verdade ela se torna viva na sua rotina, na sua vida e no seu futuro. Então, como que eu faço para que essa palavra, como que eu faço para possuir a palavra? Essa é uma pergunta muito interessante. Como que eu faço para possuir a palavra de Deus, para tomar posse da palavra de Deus, para me apropriar de tudo aquilo que a palavra de Deus me oferece? Eu preciso enxergar a palavra. Eu preciso ter uma visão da palavra. Se eu não enxergo a palavra, eu não vou possuí-la. Eu quero ler aqui com você uma história muito interessante que está no Novo Testamento, no livro de Mateus, o capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 5 ao versículo 10 e depois o versículo 13. Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 10 e depois o versículo 13. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize-me apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e como soldados sob meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se, e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, e assim acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Olha que interessante essa passagem. Primeira coisa que nós vemos aqui, neste episódio, é que o centurião ele chega até Jesus e ele pede para Jesus curar o servo dele. E Jesus prontamente responde: eu irei curá-lo. Nós vemos a palavra do próprio Deus, Jesus sendo Deus na terra, o próprio Deus está trazendo aqui uma palavra, uma verdade sobre a vida daquele centurião. Ele diz: eu irei curá-lo.
Então Jesus está dizendo a verdade. Jesus está trazendo aqui uma verdade para esse centurião. Eu irei curá-lo. Isso não era uma mentira, porque era a palavra de Deus. Segundo, essa palavra ela era carregada de vida. Ou seja, aquele servo seria curado. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é vida. Quando a palavra de Deus é liberada, não tem como aonde existe morte, aonde existe doença, enfermidade, essa palavra não ter um efeito, essa palavra não ter um resultado. Então, quando ele declara, eu irei curá-lo, certamente a palavra de Deus iria se passar na vida daquele servo. E, obviamente, essa palavra iria funcionar, porque ela é uma palavra eficaz. Agora, veja que o centurião, ele meio que dá uma duvidadinha. Ele pergunta, ele vira para Jesus e fala assim, Jesus, mas eu não quero, eu não sou digno de te receber debaixo do meu teto. Veja bem, ele nem precisava dizer isso. Por quê? Porque Jesus já tinha dito que ele iria curar o servo do centurião. Jesus já tinha falado, eu irei curá-lo. Como ele ia curar, não importa. Por quê? Porque a palavra já tinha sido liberada. Mas o centurião, ele vira para Jesus e ele diz, mas eu não sou digno de te receber na minha casa. A primeira lição que nós aprendemos aqui com esse texto é que quando a palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, e quando a palavra de Deus ela é liberada, é o suficiente para que a palavra se passe, para que a palavra aconteça. Só que muitas vezes nós queremos descredibilizar a palavra de Deus. E muitas vezes nós queremos determinar como Deus tem que fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. Nós queremos determinar como Deus tem que agir. Então veja que aqui o centurião ele vem para Jesus e ele pede, e Jesus ele diz, eu irei curá-lo. Mas o centurião, na cabeça do centurião ele já estava imaginando, não, para Jesus curar ele, o meu servo, Jesus está pensando que ele tem que ir na minha casa. Então veja bem, não existe nada que você precise adicionar à palavra de Deus. E o próprio centurião depois diz isso para Jesus. Jesus, se você quiser, libera apenas uma palavra e o meu servo vai estar curado. Mas Jesus já tinha liberado uma palavra. Jesus já tinha dito que iria curar o servo do centurião. Então, olha que coisa interessante, olha que riqueza de detalhes que nós temos nesse texto, em ver um homem que depositou toda a sua fé na palavra de Deus. E como que esse homem conseguiu depositar toda a sua fé na palavra de Deus? Porque antes deste homem ir até Jesus e pedir isso para Jesus, ele já estava enxergando a cura do seu servo. Esse homem já estava crendo que Jesus iria curar o seu servo. E tudo que ele precisava era uma palavra de Deus. Eu quero dizer aqui hoje para você, meu querido, que tudo que você precisa na sua vida hoje é de uma palavra de Deus. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mim como pastor, você não precisa de nenhum líder, você não precisa de nenhuma pessoa do seu lado, você não precisa de dinheiro, você não precisa de coisas, você não precisa de absolutamente nada que a terra, que esse mundo possa te oferecer para que você seja um sucesso na sua vida, ou para que as coisas deem certo para você. Tudo que você precisa é de uma palavra. Se você tem uma palavra, você tem tudo. E esse centurião aprendeu isso. E o resultado dessa história é que nós vemos que o servo desse centurião, ele foi imediatamente curado. Agora eu quero voltar ali no finalzinho desse versículo, onde Jesus ele faz essa declaração para o centurião. Vá, como você creu, assim acontecerá. Olha que interessante. Jesus ele coloca todo o peso de responsabilidade nas costas do centurião. Ele diz, centurião, como você creu, acontecerá. Jesus está nos ensinando aqui uma lição. Que lição é essa? A lição é que o papel de cura, o papel do milagre, como você quer dizer, o papel de acessar as bênçãos espirituais, não está com um terceiro, não está com um grande homem de Deus, que todo mundo chama de o profeta, o pastor fulano de tal, não está com qualquer pessoa famosa, não está com as coisas materiais, mas a responsabilidade ela é dada para todo aquele que crê na palavra. Se hoje você diz assim, Gabriel, eu creio na palavra de Deus, então comece a enxergar essa palavra.
Se você crê na palavra de Deus, não comece a deixar com que a sua perspectiva espiritual minta para você. Porque é isso que Satanás vai tentar fazer. Você recebeu a palavra de Deus, você creu naquela palavra, mas Satanás vai tentar perverter a sua visão. O inimigo vai tentar prejudicar a sua visão com mentiras, com pensamentos, com intenções mentirosas, dizendo para você que essa palavra nunca irá se cumprir, ou que essa palavra é mentira, ou que essa palavra é morta, ou que essa palavra é ineficaz. Mas entenda aqui comigo, Jesus está trazendo uma lição aqui para o centurião dizendo, o que você crê, assim acontece. Como você crê, assim acontece. E eu quero te fazer essa pergunta hoje. Como você está crendo na palavra de Deus? O segredo está em como nós cremos na palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus? Temos. Cremos nela? Cremos. Mas como nós estamos crendo na palavra? Está entendendo a diferença? É o modo como nós cremos. É a maneira como nós cremos na palavra. Então, a maneira como você enxerga a palavra de Deus vai determinar como ela vai se cumprir na sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é a verdade e ela funciona. Então, ao enxergar a palavra de Deus, nós possuímos a vida dessa palavra. Nós possuímos a verdade dessa palavra e nós possuímos a eficiência dessa palavra. Eu quero te contar aqui uma outra história que está no livro de Atos, muito interessante, para a gente conseguir entender um pouco mais. Eu quero extrair dessa história alguns pontos que vai nos ajudar a enxergar de uma maneira mais prática como que nós podemos possuir essa palavra. Então, Atos capítulo 8, nós vamos ler o versículo 26 ao versículo 39. É um texto um pouco comprido, mas vale a pena. Atos capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 39. Diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou. Só vamos dar uma pausa aqui nesse texto. Só vamos ressaltar alguns pontos bem interessantes aqui desse texto. Primeiro, nós vemos aqui um homem lendo a palavra de Deus. Então guarda essa parte. O eunuco estava lendo a Bíblia. Segunda coisa, o eunuco estava lendo a Bíblia em voz alta. Percebe que ele ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Isso significa que o eunuco estava declarando aquilo que ele estava lendo. Vamos continuar. O Senhor entende o que está lendo? Pergunta Filipe para o eunuco. Ele responde, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e se sentar ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pôde falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, ali há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê, de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Repentinamente, o eunuco não o viu mais
e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Meu Deus do céu, que história maravilhosa que é essa que a gente acabou de ler aqui. Muito legal. Eu quero aplicar para você alguns pontos muito interessantes. Eu quero trazer aqui 3 chaves, aqui nessa história de Filipe e o eunuco, de como nós podemos possuir o reino de Deus por meio da palavra de Deus. Possuir o reino de Deus, possuir as regiões celestiais, as bênçãos espirituais, está em um instrumento. E esse instrumento é a palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus, nós conseguimos ter acesso. Por meio da palavra de Deus, nós conseguimos ligar o céu na terra. Por que por meio da palavra de Deus? Porque como nós vimos no início dessa pregação, o próprio Jesus Cristo é a palavra de Deus. E Jesus, ele também é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus, pelo corpo de Cristo Jesus, foi se aberto um caminho para o Pai. Então, Jesus, ele é essa explicação que nós temos. A palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, é o que liga hoje o ser humano que está aqui na terra a Deus, a presença de Deus, a uma dimensão espiritual, nesse nível espiritual onde estão as bênçãos espirituais e a nossa posição espiritual, que é nas regiões celestiais. Então a primeira chave que eu quero trazer aqui para você, muito legal que nós aprendemos aqui nessa história, é que nós precisamos entender que o Espírito revela a palavra de Deus por meio da oração. Primeiro ponto. O Espírito Santo revela a palavra de Deus por meio da oração. E o que é a oração? A oração é a sua comunicação com Deus. É o seu relacionamento pessoal com Deus. É você ouvir a voz do Espírito Santo. É você ouvir aquilo que o Espírito Santo está te dizendo. E é você conversar, é você falar com Deus por meio da obra consumada de Cristo. Então, a primeira chave que todo cristão precisa é que é impossível nós prosseguirmos nessa vida cristã de filhos e herdeiros sem você se comunicar com Deus, sem você se comunicar com o Espírito Santo. E sabe, muita gente faz um terrorismo, colocando milhares de regras, colocando 21 passos de como você pode orar, 21 passos de como você pode se achegar mais a Deus. Mas a realidade, meu querido, é que isso é muito natural. Isso tem que ser muito natural, assim como você conversa com seu filho, com a sua esposa, assim como você conversa com seus amigos, você tem relacionamento, assim também é com o Espírito Santo. Como nós temos aprendido, nós somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós, e agora nós podemos ter relacionamento com Deus Pai, nós podemos ter relacionamento com Cristo, com o próprio Espírito de Deus, por meio do Espírito que habita em nós. Então o Espírito de Deus, ele vai abrindo os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz. Ele vai abrindo os nossos olhos espirituais para enxergar algumas coisas que não tem a ver com essa dimensão terrena, mas tem a ver com uma dimensão celestial. E você começa a ouvir a voz do Espírito Santo. Para uns, ouvir a voz do Espírito Santo significa você tem uma impressão no teu coração. Às vezes vem uma frase na tua mente, às vezes vem um versículo na tua mente, às vezes vem algo, uma palavra. Então, para cada pessoa isso vai ser diferente. Mas o que você precisa me entender, você que está me ouvindo agora, é que com todos aqueles que são filhos de Deus, que creram em Cristo Jesus, que receberam o Espírito Santo, você tem a capacidade e a habilidade de se comunicar com Deus. Você não precisa ir para um quartinho ajoelhar no milho, ou ajoelhar com velas acesas, ou ajoelhar com uma música de fundo, para que Deus fale com você. Você não precisa estar na igreja, no local físico da igreja, para que Deus fale com você. Você não precisa pagar uma promessa ou, estar numa via sagrada, fazendo um percurso para que Deus fale com você. Não. Constantemente, todos os dias da sua vida, 24 horas por dia, você precisa ter a consciência do Espírito, em que o Espírito de Deus já está se comunicando com você. E quando você passa a se abrir para o Espírito de Deus, essa comunicação ela se torna real, ela se torna diária, ela se torna uma rotina na sua vida. Então a primeira chave que você precisa aprender, eu preciso aprender, é que o Espírito Santo ele quer falar com você. O Espírito Santo ele quer falar conosco, ele quer entregar
a palavra de Deus para nós. É muito engraçado porque tudo começa com uma palavra, como nós aprendemos ali no centurião. Você tem uma palavra, você tem tudo. Tudo que você precisa é uma palavra de Deus. E quem dá essa palavra para você é o Espírito. O Espírito, ele vai soprar essa palavra, ele vai falar essa palavra para você. E quando você ouve essa palavra do Espírito, você precisa se agarrar a ela. Olha o que diz o versículo de de João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e são vida. As palavras de Cristo Jesus para nós, queridos, elas vêm por meio do Espírito. E essas palavras espirituais, elas são palavras de vida. Elas são palavras de verdade. Elas são palavras para te sustentar. Mais do que uma palavra que você possa conseguir com coaching, com uma frase de impacto nas redes sociais, é a palavra que o Espírito de Deus está falando para você. Se agarre nessa palavra, mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que não faça sentido. Quando o Espírito Santo fala com você, você se agarra nessa palavra, você escreve essa palavra, você escreve essa visão, e quando você começa a se relacionar com essa palavra ela se transforma em uma visão, e você começa a enxergar essa palavra. Então, quando o centurião estava ali, provavelmente as pessoas começaram a dizer: você está ouvindo falar de um Jesus, um cara que está curando as pessoas. Ele começou a ouvir, e de repente, no espírito dele ali veio uma palavra, e ele cria, ele acreditava. Tanto é que antes de chegar na presença de Jesus, ele já estava enxergando a cura do servo dele. E a fé daquele cara foi tão grande que ele diz: Jesus, uma palavra já é suficiente. Por quê? Porque eu já estou enxergando. Se você liberar uma palavra de vida, uma palavra de verdade, vai funcionar. O cara estava convicto. E Jesus diz: como você crê, assim será. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 4 ao 5, diz assim: pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Tudo que nós recebemos, tudo com que você se relaciona, meu querido, tudo que acontece na sua rotina, no dia a dia, da sua segunda-feira até a sexta-feira, até o sábado, até o domingo, todas as coisas que você toca a sua mão, todas as pessoas que você se relaciona, tudo que passa pelo seu dia, você precisa entender que é santificado pela palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus está dentro de você. Algumas pessoas acham assim: ai, Gabriel, eu fui injustiçado. Eu estava num emprego e me colocaram num cargo errado, eu perdi ali aquele cargo, e agora eu vou começar a viver, né, um negócio ruim na minha vida. Está errado, meu querido, esse pensamento. Isso é um pensamento de mentira de Satanás. Por quê? Porque aonde você está, ali está a presença do Senhor, ali está a palavra de Deus, não tem como não funcionar. E nós precisamos entender isso. Que por nós sermos abençoados, por nós carregarmos essa palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele faz essa palavra vir a acontecer. Então, a primeira coisa, a primeira chave, recapitulando, que nós precisamos abraçar, é que o Espírito de Deus, ele revela a palavra do próprio Deus. E nós precisamos nos agarrar nessa revelação por meio do Espírito Santo. A segunda chave que eu quero trazer aqui para você hoje é que o Espírito de Deus, ele também revela a palavra de Deus por meio das Escrituras, por meio da Bíblia. Então, está aí a importância de nós lermos a Bíblia. Por quê? Porque muitas pessoas dizem assim: agora que eu conheci a Jesus, agora que eu conheci a graça de Deus, é só eu declarar que vai dar certo. Não, errado, não é só você declarar. Não adianta você só ficar: não, eu vou ser bem-sucedido, eu vou ser bem-sucedido, eu vou ser bem-sucedido. Não vai ser. Não adianta você ficar declarando: não, eu sou uma bênção, eu sou uma bênção. Não adianta: não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não vai dar. Isso é pensamento positivo, isso não é o poder da palavra de Deus. Nós precisamos entender aqui que a palavra de Deus, ela acontece em uma dinâmica. E eu quero trazer aqui para você a história do eunuco e do Filipe para a gente ver como é importante
nós sermos grávidos, nós sermos cheios dessa palavra por meio das Escrituras. Primeiro ponto é você ter a visão da palavra por meio do Espírito. É algo pessoal, teu. O Espírito falou contigo. Só que não para por aí. Você também precisa entender que existe poder na palavra de Deus revelada por meio das Escrituras, por meio da Bíblia, por meio dos versículos. Então aqui nós vemos o eunuco lendo a Bíblia. E ele está lendo a Bíblia em voz alta. E é muito interessante que quando você está lendo a Bíblia, meu querido, e você está lendo em voz alta, você precisa entender que existe muito poder nisso. Porque quando você lê a Bíblia e você lê ela em voz alta, você está declarando essa palavra. E quando você declara essa palavra ela é manifestada. Lembra do episódio ali de Jesus e do centurião? Quando que o centurião é curado? Quando Jesus liberou a palavra. Eu irei curá-lo. Já estava curado. Eu irei curá-lo. Então, quando a palavra de Deus foi liberada, ela se tornou eficaz. Agora, se a palavra, mesmo sendo verdade, mesmo sendo a vida, ela não é liberada, não acontece. Não tem funcionalidade. A palavra de Deus, sem ser manifestada, não muda nada. Você consegue imaginar se Deus só ficasse pensando lá com o Espírito Santo, com Jesus, sobre criar o mundo, sobre criar os luminares, criar a natureza, e ele não tivesse declarado, haja luz e houve luz? Por que houve luz? Porque ele declarou, haja. Se ele não tivesse declarado, a palavra não teria sido manifestada. Da mesma maneira acontece conosco. O eunuco aqui, ele estava lendo a Bíblia em voz alta. E o segundo exemplo que eu quero te dar é que uma visão de possuir a palavra de Deus, ela vem quando você consegue enxergar a palavra nas Escrituras. Então muitas pessoas dizem assim, Gabriel, Deus me deu uma palavra, o Espírito Santo me deu uma palavra, eu tenho uma palavra de que eu vou fazer tal coisa. Tudo bem, então você se agarra nessa palavra. Só que agora o Espírito Santo ele também quer te revelar nas Escrituras uma palavra que vai manifestar essa palavra que você recebeu no Espírito. E é aí que está a dinâmica muito importante da leitura da Bíblia. E quando você começa a ler a Bíblia, de repente ali existe um versículo que salta você. Existe um versículo que você está lendo e esse versículo ele se torna vida para você. Ele se torna verdade para você. Eu não sei quantos aí já tiveram essa experiência de você estar lendo a Bíblia e de repente tem um versículo ali que, cara, aquilo ali é no teu espírito. Aquilo ali mexe com o teu espírito, aquilo ali vai profundamente lá dentro, no teu coração. Então isso significa o quê? Que essa palavra não é apenas uma palavra de letra, mas é uma palavra de espírito. E quando você enxerga essa palavra, quando você visualiza essa palavra, você então possui ela, você se apropria dessa palavra. Então não é apenas uma palavra jogada ao vento, mas é uma palavra revelada da parte do Espírito Santo para você nas Escrituras. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 ao 5. Pois tudo que Deus criou é bom, como eu li anteriormente. Tudo que Deus criou é bom. E ele finaliza ali dizendo, mas é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Terceiro ponto que eu queria falar para vocês. Terceira chave que nós vemos aqui nessa história do eunuco é a revelação que o Espírito traz na palavra por meio de outras pessoas. Nós vemos que outras pessoas, e esse é o motivo pela qual, um dos motivos pela qual nós fazemos igreja, nós vivemos em comunidade. Porque existem verdades espirituais, existem coisas que Deus ele também ministra para outras pessoas. E quando você já está grávido dessa palavra, quando você já está gerando essa palavra espiritual que Deus colocou no seu coração, vem lá uma escritura, vem lá um versículo, e isso traz uma testificação para você,
você está germinando, né? Você está adubando essa palavra, você está crescendo nessa palavra, uma palavra viva, uma palavra verdadeira para você. De repente você encontra um irmão, você encontra uma irmã, você encontra alguém que vem e libera sobre a sua vida uma outra palavra. Essa pessoa vem e simplesmente compartilha algo com você, ou fala algo para você, ou compartilha um outro texto bíblico com você. E cara, quando aquela pessoa fala, quando aquela pessoa declara, aquela palavra ela vem e ela confirma. Não sei se você já teve essa experiência. É uma experiência surreal, uma experiência espiritual, onde a palavra de Deus ela é confirmada por meio de outras pessoas. Sabe, olha o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 10 ao 11. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Olha que interessante, sabe como que nós vencemos o acusador? Sabe como que nós vencemos o inimigo? Como que você vence a mentira? Você vence a mentira com a palavra de Deus. Você vence a mentira com o bom testemunho de Cristo Jesus. Então, meu querido, quando você está enxergando essa palavra, quando você já está visualizando essa palavra, você agora está se apropriando dela, você está tomando posse dela. Deus ele confirmou uma palavra no teu espírito, Ele confirmou essa palavra nas escrituras, e agora Ele confirma essa palavra no meio das outras pessoas, no meio de outras pessoas, num testemunho de outros irmãos. Meu querido, isso é poder de Deus. Então é por meio dessa palavra que nós passamos a possuir a herança nos céus. É por meio dessa palavra revelada do Espírito Santo, essa palavra revelada nas Escrituras, essa palavra revelada pelas pessoas que estão à nossa volta, que nós passamos a exercer a nossa fé. Sabe, meu querido, eu estou aqui hoje para dizer para você: não desista. Eu estou aqui hoje para te encorajar: não desista da palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, coloque a sua confiança em Cristo Jesus, coloque a sua fé, deposite toda a sua fé na palavra de Cristo Jesus, e você certamente verá as coisas acontecerem na sua vida. Mesmo que ela demore, mesmo que, sabe, que aconteça na sua cabeça, que parece que está demorando, a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus, ela não é uma substância vazia, ela não é uma substância perecível. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus funciona. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 diz: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra dos homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Entenda isso, meu querido, quando você dá valor à palavra de Deus, quando você enxerga a palavra de Deus e você crê nessa palavra, você recebe essa palavra, você passa a possuir essa palavra, você toma posse para a sua vida, você toma posse para a sua família, você toma posse para o seu futuro. Essa palavra, ela se torna viva em você, ela se torna verdade em você, ela se torna eficaz em você. Por isso, não negocie a palavra de Deus, por nada, não negocie a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17 diz: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra, não negociamos visando lucro, antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. A palavra não está presa, a palavra de Deus não está retida, a palavra de Deus já foi liberada em Cristo Jesus. Você precisa entender isso agora que eu vou te dizer. Toda a palavra de Deus foi manifestada em Cristo Jesus. Toda a palavra de Deus foi liberada sobre a sua vida em Cristo Jesus. E porque a palavra de Deus foi liberada, manifestada
Em Cristo Jesus ela não está mais presa. Ela não é mais uma palavra sem validade, sem poder. Não, ela já foi liberada sobre a sua vida. Agora o seu papel, o meu papel, é que nós devemos apenas enxergar essa palavra. Nós devemos nos apropriar daquilo que o Espírito de Deus está nos falando. Meu querido, qual é a palavra que o Espírito de Deus te deu sobre o seu casamento? Qual é a palavra que o Espírito de Deus te deu sobre os seus filhos? Qual é a palavra que o Espírito de Deus te deu sobre os seus pais, sobre a sua família? Qual é a palavra que Deus te deu sobre a sua cidade, sobre Florianópolis? Qual é a palavra que Deus te deu sobre essa igreja, sobre a Domo? Meu querido, nós precisamos entender o valor da palavra de Deus. Nós precisamos entender que quando nós temos a palavra, nós temos tudo. Nós podemos ter tudo, mas não ter a palavra. Então nós não temos nada. Nós podemos não ter nada, mas se nós temos a palavra de Deus, nós temos tudo. Não se engane, não negocie. Não ache que a palavra de Deus está retida para você, ela não está. Creia nessa palavra. Coloque a sua confiança nessa palavra. E quando você começar a enxergar ela, sabe, quando eu digo enxergar, é você literalmente visualizar a palavra. Talvez hoje você esteja acometido de uma enfermidade. Qual é a palavra que Deus te deu sobre essa enfermidade? E sabe, deixa eu te falar uma coisa. A tua esposa, o teu marido, não podem fazer por você. O teu amigo, o teu pastor, não pode fazer por você. Você precisa enxergar essa palavra. Não tem que ser outra pessoa que tem que enxergar por você. Não, você precisa enxergar ela. Então, se hoje você está passando por uma aflição, se hoje você está passando por uma ansiedade, por uma preocupação referente a qualquer área na sua vida, seja da saúde, seja do seu futuro, do seu emprego, seja das suas finanças, seja da sua família, seja dos seus relacionamentos, primeira coisa que você precisa fazer é usar a primeira chave. Ore, peça ao Espírito Santo, qual é a palavra que você vai me dar sobre isso? Se você se abrir para Ele, se você fizer espaço, você vai ouvir a palavra de Deus. Em segundo lugar, leia a Bíblia. Esteja disponível nas Escrituras para que o Espírito Santo te revele na Bíblia. E deixa eu te dar uma dica aqui. Quando você encontrar essa palavra, quando você estiver lendo esse versículo e você encontrar essa palavra revelada nas Escrituras, guarde essa palavra. Memorize essa palavra. Escreva essa palavra numa folha, cole na sua geladeira. Declare essa palavra sobre a sua vida. E por último, preste atenção naquilo que as pessoas à sua volta estão te dizendo. Porque quando você menos espera, o Espírito Santo pode usar pessoas. Assim como ele usou Filipe na vida do eunuco. O eunuco estava ali lendo aquela palavra, ele estava declarando, só que ele não estava compreendendo, ele estava dizendo: alguém, por favor, me explica, se ninguém me explicar, não vou conseguir entender. E o que é mais interessante dessa história é que no trajeto ali do eunuco e do Filipe, em um determinado momento o eunuco vira para Filipe e falou assim: ô Filipe, bora batizar? Tem uma água aqui, você me batiza? Agora deixa eu te falar uma coisa, por que o eunuco perguntou isso para Filipe? Porque antes deles enxergarem a água, o eunuco já estava visualizando o batismo dele. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O eunuco estava tão grávido da palavra de Deus, Filipe estava pregando para ele Jesus Cristo. Enquanto Filipe estava pregando Jesus Cristo, revelando a palavra de Isaías para ele, o eunuco já estava pensando: cadê um mar para eu me batizar? Cadê um lago para eu me batizar? Cara, eu preciso me batizar. Cara, eu quero uma nova vida em Cristo. Eu quero isso para mim. O cara já estava visualizando. Sabe, quando o fluir da palavra de Deus, quando o fluir da voz do Espírito está soprando na sua vida, você não tem que fazer força nenhuma, não é por mérito, não é por conquista, você só precisa se abrir, você só precisa estar disponível, você só precisa estar ali, e Ele vai te falar, Ele vai te confirmar, Ele vai fazer com que essa palavra ela seja tão viva para você, tão viva, e você exerce a sua fé nela, certamente você verá isso se passar. Não desista da palavra de Deus, não duvide da palavra de Deus, não questione a palavra de Deus, coloque toda a sua confiança na palavra.
e você verá ela se passar. Eu quero encorajar você nessa noite com essa verdade. Sobre qualquer área da sua vida, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é verdadeira, ela funciona. Não duvide. Pai Celestial, eu oro agora por cada irmão, por cada irmã, e eu declaro sobre a vida de cada um a palavra de Deus. Eu declaro que nós não duvidamos, nós não questionamos, mas nós cremos na Tua palavra, nós aceitamos a Tua palavra. Deus, nós nos abrimos para que o Teu Espírito fale conosco, nos mostra, Deus. Nos mostra, Deus, a palavra que Tu tens para as nossas vidas, para o nosso casamento, para a nossa família, para os nossos negócios, para as nossas finanças, para o nosso futuro, para esta cidade, para esta igreja. Espírito de Deus, nos engravide dessa palavra. Nós cremos nessa palavra. Abra os nossos olhos para enxergar a realidade que Tu tens. E eu oro agora pela vida de cada irmão, cada irmã, aqueles que estão se sentindo fracos, que querem desistir, aqueles que estão muito cansados. Eu oro coragem nessa noite. Eu oro fortalecimento espiritual, um fortalecimento na alma, um fortalecimento na mente, para que eles não desistam, para que eles não duvidem da Tua palavra. Nós cremos em Ti, Jesus, Tu és a palavra. Colocamos toda a nossa confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar esse cântico e declarar isso. Enquanto você canta, se comunica com o Espírito, permita com que Ele fale ao seu coração, amém? Sad